Preciso contar sobre a chance de o Galo atravessar o Grêmio em relação a um técnico. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui e sem perder tempo, até porque tem muita informação, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Contar que o Galo emprestou o goleiro Matheus Mendes para o América. O Matheus tinha a intenção de se tornar titular no Galo, como o Atlético fechou a renovação do Everson, o Matheus pediu para ser emprestado, empréstimo de uma temporada com opção de compra já estabelecida. Preciso te falar agora sobre a tentativa frustrada do Atlético Mineiro em dar um chapéu no Grêmio. O Grêmio tem desde o início da semana um acordo verbal com Gustavo Quinteiros, o treinador argentino campeão do seu país com o Vélez. A renovação do contrato no Vélez não saiu e Quinteiros e Grêmio se acertaram, mas nas últimas horas surgiu a notícia lá na Argentina de que o Atlético tentou atravessar o negócio oferecendo mais dinheiro ao treinador. Dirigentes do Grêmio se apressaram para dizer que já tem um pré-contrato assinado com o técnico e caso o Atlético levasse essa história adiante, teria de pagar uma indenização ao Grêmio. Diante desse cenário e com a convicção de que o Quinteiros cumprirá a sua palavra, o Grêmio segue tocando o planejamento com a ajuda do treinador, que nasceu na Bolívia, naturalizado argentino e tem várias experiências na América do Sul, passagens por Chile, Bolívia, Equador, a própria Argentina também esteve mais recentemente no futebol mexicano. Grêmio que pretende contratar pelo menos mais 4 reforços e a manutenção de alguns atletas importantes, como Monsalve e Vila Sante, foram fundamentais para o acerto com o Quinteiros. Gostei da contratação desse técnico, já o Galo voltando a estaca zero na busca por um comandante, parece ser, se confirmado o Quinteiros no Grêmio, o único clube da Série A ainda sem treinador para 2025. Pelo lado do Atlético, o Atlético fez consulta por Ener Valencia, atacante equatoriano que pertence ao Internacional. A diretoria atleticana está disposta a colocar grana no negócio para tirar o estrangeiro do Beira-Rio. O Galo gosta do nome e entende que Valência seria um nome muito útil ao elenco para a próxima temporada, independentemente da definição ou não do comando técnico. Então, Valência seria um nome que agradaria a diretoria atleticana. Outro nome que agrada, Júnior Santos, autor do terceiro gol do Botafogo na vitória por 3-1 na final da Libertadores sobre o próprio Atlético. Júnior Santos é reserva do Botafogo nesse momento e é um nome que também é avaliado nos bastidores da cidade do Galo. O que o Atlético quer? Um substituto à altura para Paulinho, que foi negociado com o Palmeiras. Paulinho foi vendido ao Palmeiras por 18 milhões de euros, mais a inclusão de 2 atletas. Foram incluídos Gabriel Menino e Patrick, que pertencia à equipe sub-20. O Atlético busca um substituto para Paulinho. E com o dinheiro que vai receber nessa transação, o Galo tem direito a 70% do valor total da transferência, ou seja, dos 18 milhões de euros, o Galo ficará com 12 milhões e 600 mil euros. O Atlético entende que pode buscar 2 atacantes para repor a saída de Paulinho e ter um setor ofensivo ainda mais fortalecido. Quem são esses 2 nomes? Valência, Ener Valência, que pertence ao Internacional, e Júnior Alonso. Lembrando, uma informação sobre o interesse do Atlético na contratação de Ener Valência foi inicialmente publicada pelo meu amigo, meu irmão, Everton Guimarães. Ele foi o responsável por trazer a informação sobre o interesse do Atlético na contratação de Ener Valencia. Então, o Galo avalia essas 2 possibilidades e pode sim avançar pelas 2 na janela de transferências. Não quer dizer que só viria um ou só viria o outro, mas são jogadores que agradam a diretoria atleticana e que, nesse momento, o diretor de futebol do clube e o responsável, o diretor do SIGA, estão conversando para tentar entender se podem ou não avançar nessas negociações. Só a critério de informação. Na temporada passada, aliás, nessa temporada ainda, em julho deste ano, o Cruzeiro tentou a contratação de Júnior Santos. Fez uma proposta de 5 milhões de euros, mas naquela ocasião o Botafogo recusou a proposta cruzeirense e disse que Júnior Santos estava nos planos da diretoria, da comissão técnica de Arthur Jorge para a atual temporada. Então, o Júnior Santos, certamente, o Atlético terá um pouco mais de dificuldade para conseguir a liberação do jogador, até porque hoje é um atleta que é considerado muito útil no elenco do Botafogo. Bom, o Atlético também já fechou um parceiro para instalar o novo gramado sintético da Arena MRV. E será um gramado idêntico ao do estádio Newton Santos, o Engenhão, estádio que o Botafogo manda suas partidas. A empresa será a Total Grass, a mesma empresa que cuida do gramado do Engenhão. Então, a partir da próxima temporada, o Atlético terá um gramado sintético na Arena MRV e a Total Grass, a mesma empresa que cuida do gramado do Engenhão, será a responsável por cuidar do gramado da Arena MRV. O Galo vai desembolsar cerca de 10 milhões de reais pela instalação deste novo gramado. A diretoria está muito empolgada com a possibilidade de ter um gramado bem melhor do que tinha anteriormente na Arena MRV. Galo, então, fechado com a Total Grass, empresa que cuida do gramado do Engenhão
para o gramado da Arena MRV. Quem será o novo treinador? A informação que eu tenho pelo lado do Atlético é que o Galo insiste na contratação de um técnico português. O Atlético quer a contratação de um técnico português para 2025. Os principais nomes, Luiz Castro, que já recusou o clube, e Pedro Caixinha, disseram não. E aí a diretoria agora trabalha em silêncio à procura de um técnico lusitano. Cuca, Antônio Oliveira, que embora seja português, não está nos planos. Renato Gaúcho e Tite, nesse momento, não estão nos planos. Nesse momento. Lá na frente, se o Atlético não conseguir o técnico português que tanto sonha, pode sim avançar por um destes nomes. Bom, e ainda sobre o Atlético, a situação de Guilherme Arana. O Corinthians tem interesse na contratação do jogador, só que o Atlético não pretende liberá-lo para o futebol brasileiro. A diretoria do Galo não vai negociar a Guilherme Arana com o clube do futebol brasileiro. O Atlético entende que Guilherme Arana só deixará o clube em caso de proposta para o exterior. Isso significa que o Atlético quer receber o valor da multa rescisória para o exterior. 13 milhões de euros à vista. Como nenhum clube brasileiro deve pagar esse montante, o Atlético acredita que só conseguirá negociar Guilherme Arana para o futebol do exterior. Então hoje, o Corinthians, por mais que tenha interesse, por mais que tenha feito consulta sobre a situação de Guilherme Arana, ele não vai conseguir tirá-lo do Galo. Tá falado, meus amigos? O Atlético me dizer que se vai emprestar ou não e tal, depois você só vai aí dormir com o picolé no bolso, mas tudo bem. E aí, essa fonte me disse assim, ó, tem um empresário que me soprou que o Atlético está negociando com um argentino. Aí chamei o Thiago Fernandes e disse a ele, Thiago, um argentino, quem pode ser? Porque se o Quinteiros está praticamente fechado com o Grêmio, o Galhardo não é porque é muito caro, seria o do Racing? O Thiago foi e me mandou um print da renovação do técnico do Racing. Como é que é o nome dele mesmo? Gustavo Costa. Gustavo Costa. Aí o Gustavo Costas. Ele renovou com o Racing. Falei, bom, então não é o Gustavo Costas, o Quinteiros tá para ser anunciado. E aí acabou o assunto meio que o Quinteiros. Aí a coisa acabou, nem avancei nisso. Só que quando foi à noite, eu recebi uma informação do Meneghetti, do Debate Raiz lá do Sul, falou, ó, parece que o Galo tá tentando atravessar. E automaticamente eu comecei a ver um movimento no Twitter de um jornalista lá da Argentina dizendo que o Atlético havia procurado o Quinteiros. Aí eu fui mexer e confirmamos a informação de que o Atlético havia procurado. Só que o Quinteiros tem um documento assinado com o Grêmio. É como se fosse uma preferência de negociação, vai? Nem sei se isso tem alguma força jurídica. Não é um pré-contrato. Provavelmente sim, tem. É um documento assinado de preferência de negociação. Só, se tiver que negociar, e aí tem uma multa e tal. E aí, falei, bom, então vamos esperar para ver. Muita gente tratou isso como uma onda, etc e tal. Só que hoje, o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, me chamou logo cedo e disse, Everton, confirmei a informação com o empresário do Quinteiros de que, de fato, o Atlético procurou, mas que eles pretendem fechar com o Grêmio. Essa foi a informação. Você conseguiu apurar mais alguma coisa? Não, sobre esse assunto não. Eu até tentei ir atrás, mas sobre esse assunto, sinceramente, não consegui avançar. Sua fonte está meio off? Desde ontem eu não via o WhatsApp. Ih, rapaz. Acho que foi a última vez que eu entrei pela manhã para ver. Tava a última visualização 15h38. Garcês, seria um bom nome pro Atlético Quinteiros? Cara, eu gosto. Eu falo que eu acho que é um dos técnicos mais subestimados que tem no futebol sul-americano. Talvez porque ele tenha vindo da Bolívia. Ele foi um zagueiro da seleção boliviana em 94, jogou com Echeverri e companhia. E ele começou lá a carreira mesmo de técnico, criar fama com The Strongest, foi treinar o Bolívar. Depois teve uma boa passagem no Emelec do Equador, né, e depois aí começou a rodar a seleção boliviana. Mas os dois últimos bons trabalhos dele foram no Colo-Colo, que ele pegou o time tirou o time da zona do rebaixamento, salvou o Colo-Colo, no ano seguinte foi vice-campeão chileno e no outro foi campeão chileno, né? E depois pega um Vélez em crise, né? E deixa o time em 3 finais, 2 finais da Copa e da Copa da Liga e é campeão da Liga Argentina, né? Eu discordo de quem fala que teve altos e baixos em 2000, eu acho que ele fez milagre com um time limitado, que é o time do Vélez, né? Com alguns jogadores da base, alguns jogadores que não estavam sendo bem aproveitados.
E como eu disse, um time que vinha em crise, muito criticado pela torcida, e ele conseguiu levar o time adiante como campeão argentino e com um padrão de jogo que me agrada. Usando bem os corredores, jogando uns 4 sempre no 4-2-3-1, né? 2 volantes de marcação, mas com boa distribuição de jogo, bons zagueiros com distribuição de jogo, e ele gosta de um time ofensivo, né? Mas com uma certa precaução também atrás. Então eu gosto do estilo. Ele é um cara eclético nesse sentido. E por isso que ele conquistou a liga, né? Às vezes jogando até com um time titular base. Eu até estava conversando com o Caio antes ali do... Eu sei o time de cor do Vélez titular, porque ele jogou quase a temporada inteira assim, né? Então, é um bom técnico, sim. Eu acho um técnico subestimado. Os próprios argentinos não conheciam ele. Quando ele chegou no Vélez, que lembra? Que Quinteiros? Ah, ele treinou no São Lourenço lá, nem lembravam dele. Né? Nem sabiam, porque ele estava rodando na América do Sul. O Garcês, eu estava vendo que ele foi campeão no Equador, campeão nacional, campeão no Chile, com 2 times diferentes. Uma com a Católica em 2019 e depois com o Colo-Colo, tirando o Colo-Colo lá de baixo. Foi campeão 3 vezes com 3 times diferentes na Bolívia, campeão nacional e agora campeão argentino. Ou seja, o cara coleciona título pela América do Sul. Mas ele veio da Bolívia, aí os argentinos... Você fala espanhol fluente? Sim. Fluentaço? Sim. Então eu vou ligar pro Quinteiro. Se ele atender, você fala com ele. E ué. Tá chamando. Que ele Chega perto do microfone aí. O que quer falar com ele? Se procede, que o Atlético procurou e tal. Ele vai ver que é do Brasil, não vai atender, não. Parece o Saraiva do Chico Anísio, parece, Thiago? Parece. Parece mesmo. É verdade. Ele era um zagueirão. Ele jogava zagueiro. Não vai atender, não. Não vai atender, não. O Milito também, na época, não me atendeu também. Eu tentei falar com ele também. Não quer atender. Porque estava vindo pra cá. Normal, né? Ah, mas podia dar uma resenha, não? Tem no empresário dele, não? Você também mete um espanhol mascarado, não mete? Um pouco. Mascarado? Um pouquinho, tô brincando. Quer atender, não? Falo também. Nossa, deu erro. Mas a saída dele do Vélez, só vale também lembrar disso, é uma coisa também que ele conversou com os dirigentes e não iam ter tantos reforços como ele gostaria de ter. Então ele cobrou dos diretores que trouxesse reforços para o Vélez, né? Alguns jogadores até interessantes ali que estavam Aliendo, que é um jogador que estava no River, não estava sendo aproveitado. E o próprio cara que estava no Galopo do São Paulo estava na lista dele também, mas o Vélez está com dificuldade para comprar jogadores. Então ele sentiu que o Vélez não ia se reforçar ao ponto de disputar uma Libertadores. Então ele sentiu que o projeto, né, deu uma murchada. Ele preferiu sair do Vélez, não renovar com eles. É isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as notícias do Galo para você. É o Galo que segue na busca aí de um treinador, até agora nada definido, né? E mais um treinador aí que o Atlético mirava, né? Como o Quinteiros. Ele já está palavrado com o Grêmio, surgiu aí a notícia, né? Que ele já tem um pré-contrato assinado com o Grêmio e já está tudo certo lá praticamente para ele ser o treinador da equipe gaúcha. E o Atlético perde mais uma opção, né? Mais uma possibilidade de treinador e vai cada vez deixando o torcedor mais preocupado com a situação da equipe, que não tem um planejamento formado ainda para a próxima temporada. Surge aí a opção de contratações de jogadores e sem ter um treinador, um perfil de contratação que não sabe se o treinador irá aprovar ou não. Como já disse o Jorge Nicola várias vezes, não adianta o Atlético contratar agora sem definir um treinador, o treinador chegar e falar, pô, não gostei desse jogador aí, não gosto de trabalhar com ele, não acho que o perfil dele seja bom para meu sistema tático e não quero. Então será dinheiro jogado fora, principalmente a contratação de Ener Valencia, que ganha na casa de 1,5 milhão lá no Internacional. Apesar de eu achar difícil essa contratação para o Atlético, né, fazer, mas eu acho que o Atlético primeiro deve focar logo num treinador. E tá complicado, porque não contrata um treinador. Alguns nomes que estão na mesa aí são nomes que não agrada a diretoria. Ela está insistindo aí, como disse o Thiago Fernandes, num treinador português. E isso aí está dificultando muito a situação do Atlético por não ter já um planejamento formado para a próxima temporada. Já estamos chegando no início de janeiro. O Atlético terá que ir aos Estados Unidos para jogar um torneio amistoso e fará muita falta já ter uma noção de um treinador. Então é isso aí, torcedor. Fico por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ative a notificação e compartilhe o vídeo aí com mais amigos atleticanos.